Matheus, então vamos supor que o cara já tá na reta final de edital. Então foi publicado o edital, ele tem aí, sei lá, 60 dias até a data da prova dele, né? Nesse período aí. Qual que você acha, coisas que ele pode aplicar, o que você acha de importante que você tem pra falar pra essa galera? Legal. O estudo, a técnica e a metodologia de estudo todos os dias, ela é igual. Agora, eu trabalho com concurso público, aí tem uma periodização que a gente trabalha em concurso público. Tô dizendo assim, é diferente eu explicar isso para um cara que, por exemplo, está estudando simplesmente para aprender o conteúdo. Ele vai utilizar isso que a gente está falando. Agora, no concurso público, você tem que chegar com esse conteúdo o mais memorizado possível. Então, tem algumas coisas. Uma das coisas que fez muita diferença para mim durante a minha preparação e que depois acabou gerando muito resultado, e eu falei, cara, depois que eu fiz isso aqui, funcionou muito. Fala, Elite, estamos começando mais um A Prova PM Cast e aqui é o que eu falei sempre pra vocês, velho. Às vezes você tá na fila do banco, supermercado, voltando pra sua casa, metrô, ônibus, sei lá o que for, dá pra fazer essa parada ser produtiva. Então é o nosso conceito aqui hoje. Hoje eu tô com um convidado aqui, velho, ele já participou, se você já me acompanha lá no YouTube, você já viu algum vídeo dele. Ele é zica, eu não vou ficar falando muito não, ele vai ser meio humilde na apresentação dele, mas eu vou arrancar isso, as conquistas dele aí pra vocês. Tô aqui hoje com o Matheus Andrade. Matheus, tudo bem? Cara, tudo bem e prazer estar aqui, de novo batendo um papo com essa galera sua aí. O Alex é um amigo meu, então sempre que chamar aqui a gente tá disposto a ajudar, porque eu sei que a galera tá a mil aí pra passar no concurso da PM. Muito bom. Galera, se você ainda não conhece o Matheus ainda, o Matheus, ele tem um histórico que é o seguinte, o cara é zica nos processos de aprendizagem. Ele é aprovado em diversos concursos. Matheus, não vou ficar falando não, se apresenta aí pra galera pra eles conhecerem de você. Cara, muito massa. O resultado, né? Agora a gente já vai partir pra parte do resultado, porque tem todo um processo pra chegar nisso aí, mas eu passei em 6 concursos, 2 em primeiro lugar. E hoje, praticamente, a minha vida é estudar sobre aprendizagem e ajudar a galera. E desses 6 concursos aí, quais são fala os 2 principais aí. O do escrevente, Tribunal de Justiça de São Paulo. Que é um concurso embaçado, galera. Eu fiz 97% de acerto na prova. E também o concurso fiscal de tributos, que é um concurso que paga R$18 mil hoje. E eu passei em primeiro, fiz 97,5% de acerto. Muito bom, muito bom. Galera, olha o nível da parada. E aí você deve estar pensando assim, não, mas eu quero prestar concurso da Polícia Militar. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Um cara que tem umas conquistas dessa, nós temos muito pra aprender com ele. E é tanto que eu nem tenho pauta. Hoje eu tô de aprendiz junto com ele aqui na parada, beleza? Então, mestre, seguinte... concurso da Polícia Militar, VUNESP, né? A gente já conversou sobre isso hoje, né? Mas, enfim, também conversamos sobre a possibilidade de mudança de banca. Não muda nada no final, porque o conteúdo é o mesmo, vai mudar a linguagem ali. Falando de aprendizagem, que é uma coisa que você estuda bastante, é uma coisa que você domina bastante. O que você acha aí que você pode... Aliás, fica à vontade. O que você pode contribuir pra galera que tá assistindo a gente? Cara, massa. Falar de aprendizagem, pra quem estuda para concurso público, é necessário. E não é viagem, não é aprendizagem, mais uma historinha. Não, é o seguinte, a gente não foi treinado a estudar da maneira certa. Como é que eu sei isso? Porque a gente não lembra de nada da escola. Esse é o lance, eu também. O Alex estudou na mesma escola aqui, ó, a gente é da mesma cidade, no SED. Do SED. A turma do SED. Então é o seguinte, eu não lembrava de nada, ninguém quase lembra. Você saía da prova e daí uma semana, se alguém te perguntasse o que caiu na prova, você já não lembrava. Eu falo essa parada, meio que... enfim, né? Não sei se é alguém lá específico, mas assim, o sistema faz a gente ser formado desse jeito. Eu falo nos vídeos, a missão da escola é fazer você decorar um conteúdo bimestral, pra eles apresentar os números lá pro governo e falar, vai com Deus. Vai com Deus. Vai com Deus. Exatamente. E eu ainda tive a manha de reprovar, né, no SED. Eu reprovei no primeiro ano do ensino médio, pra você ver o nível, né? Você vê como a história não conecta, né? O cara que foi reprovado agora passou em 6 concursos. Inclusive, galera, presta atenção numa parada. Você trabalhava com o que antes, Matheus? Conta a historinha pra galera entender, porque assim, muita gente acha, nasceu gênio. Sabia tudo. Dá uma resumida pra galera conhecer a sua história. Então, legal. Eu comecei a trabalhar bem cedo, 14 anos e tal. E aí, nessa eu comecei a trabalhar estudando, né? Eu era ruim na escola e também não tinha condição. E até contar um lance engraçado. A primeira prova que eu fiz na vida foi aqui na cidade nossa, na Casa dos Parafusos. Eu tinha que trabalhar, minha mãe conhecia o dono da Casa dos Parafusos e falou, vou tentar arrumar um emprego pra você lá. Propaganda, hein? Vamos mandar um boleto pra eles depois. Vou pagar um royalty lá. E aí eu fui lá, cheguei lá, o cara falou, a gente tá precisando sim, é bom, ele é novo, mas só que tem uma provinha.
E aí eu já tremi, né? Eu falei, provinha? Fudeu. Falei, bom, exatamente a expressão que eu usei essa foi, fudeu, vim aqui fazer papel de bobo, né? O cara falou, tem uma provinha e tal. Eu falei, pô, nem trouxe nada. Ele falou, não, faz o seguinte, vem amanhã aí, e aí a gente separa a provinha aqui pra você fazer. Aí eu já fui pra casa e falei pra minha mãe, a chance é remota, esquece. Eu Tipo, vou... já não vai rolar. Não vai dar, mas beleza, vamos lá, né? Cheguei lá, sentei, aí o cara deu a prova na minha mão, eu comecei a responder as questões, falei, puta merda, não consegui entender o que tava no enunciado. Seguinte, na prova perguntava o negócio de cento, porque era uma casa de parafuso, então tudo é conta de cento, Entendi. 100 unidades. Só que eu não sabia o que era cento. Então todas eram de matemática, eu olhava e falava, velho, não sei o que, comprou 300 de não sei o que e vendeu 30%. E eu falava, velho, mas o que é cento? E eu fiquei nessa prova empurrando pra lá, pra cá, não sabia o que fazer. Depois de uma meia hora eu falei, velho, vou ter que perguntar. Perguntei pro cara, falei, velho, chega aí, o que é cento? Aí o cara virou pra mim e falou, cento é cento. Eu falei, o cara não falou. Eu acho que ele não queria mesmo falar. Ele falou, velho, os caras não sabem isso aí, não vai dar conta de trabalhar. Resultado, enrolei, entreguei a prova, cheguei em casa, falei pra minha mãe, apesar que não, né? Hoje, de repente, o cara ainda tá pra me ligar, né? Que ele ficou de me ligar. Agora, talvez ele me liga daqui faz uns anos. Bom, mas mas a verdade é que eu era bem ruim na escola, aí eu acabei caindo em trabalhar em fábrica, né? Então aqui em Franca tem calçada, eu trabalhei em fábrica até os 21 anos e tal, e a vida bem difícil, ganhava muito pouco, e aí fui sair da fábrica depois já tava com quase 22 anos, não sabia ligar um computador, não sabia quase nada, mas também com a mesma vontade que talvez quem tá me ouvindo aqui de mudar de vida. Sim. Essa vontade tinha. Não tinha um direcionamento, não sabia o que fazer, mas a vontade tinha. E aí dali pra frente eu comecei e tal, aí consegui entrar numa faculdade paga, foi abrindo alguns caminhos e tudo mais, e até que um momento tive uma desilusão no trabalho, trabalhando como funcionário, eu ganhava pouco, mas tudo bem, já não estava na fábrica mais. Mas aí tive uma desilusão, passei um problema num emprego lá e falei, velho, eu não vou passar por isso aqui mais. Não quero ter que passar por isso aqui de novo. E aí falei, qual que é a minha chance? Minha mãe cabeleireira, não tenho pai. Minha mãe com o salão pequenininho ali em casa. Eu falei, qual que é a minha chance? Velho, minha chance é passar no concurso. Ali vai estar garantido que eu vou ter uma renda todo mês. Não tem patrimônio, não tem nada para receber de ninguém. Minha mãe mora de aluguel. Então eu falei, velho, era a chance que eu tinha. E aí comecei a estudar para concurso público. Fazendo tudo errado, como todo mundo no começo, mas depois de não ter muito resultado, eu percebi que eu tinha que fazer alguns ajustes. A vontade era muito grande, mas sem nenhum conhecimento. E aí começou essas pesquisas até encontrar o que mais fazia sentido e o que fez eu conseguir essas aprovações. Uma parada que eu acho massa é aquela história do lenhador, né? Que tem um lenhador... tinha um lenhador já que tava lá, tal, aí chega um cara novinho lá, vê o cara lá, fala, vou desafiar. Fizeram um desafio pra ver quem cortava mais árvore. E aí o novinho desafiou o cara lá e os dois começaram a cortar. Só que toda hora que o cara novo olhava, o mais velho tava lá, sentado com o machado dele e ficava molando o machado toda hora. A hora que acabou foi contar, o cara tinha muito mais árvores cortada. Mas por quê? E aí o cara virou e falou pra ele, cara, mas como que você conseguiu? Eu trabalhei muito mais que você, eu me esforcei muito mais, eu sangrei, eu regacei. O cara falou assim, velho, você só não amolou seu machado. Né? E eu acho que o lance de aprendizagem também, de entender, falar do sistema, sim, é amolar o machado. Sem dúvida. É saber um jeito melhor de você fazer aquela parada pra render mais e tudo mais. Eu acho que começar com o machado desamolado mostra que você tá com vontade. Isso é massa. E eu acho que você tem que já chegar do jeito que dá. Velho, eu vou sentar, pode estar se dando errado. Bora, foi o que eu fiz no começo. Sim. Só que depois você precisa começar a perceber que, não tá funcionando tão bem, não tô lembrando, não tô acertando as questões. O que tá acontecendo? Não tô tendo resultado, tem cara passando... enfim, aí você começa a perceber que... E aí você vai corrigindo isso. Claro, quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você vai ter resultado. Sim. Então, no meu caso, fez muita diferença. A hora que eu descobri um método de estudo, eu vou compartilhar com eles aqui, que é o método para quem tem pouco tempo, para quem tem dificuldade de concentração, porque eu era um cara que não ficava parado na escola, eu ia para educação física, né, tanto que foi reprovado. Então, somando tudo isso, eu comecei a ver que tinha algumas coisas que podiam me ajudar. E essas que a gente vai compartilhar com eles aqui, com base agora também hoje, com embasamento científico, porque aí eu fui pesquisar, mas naquela época eu já pesquisava, mas hoje é bem mais, vamos dizer assim, tá muito mais embasado em ciência do que só na minha percepção. Isso aí que eu acho que é uma parada, eu falo sempre pra galera, tipo assim, vamos procurar, mas vamos fazer uma parada que tenha coerência, né, científica e tal. Isso. Galera, isso que é o massa. Então eu já entendo que o tempo que você passar aqui
é fruto de uma pesquisa, mais que uma pesquisa, é fruto de uma prática que ele colocou. E vocês vão ver que muitas das coisas que ele vai falar são coisas que eu falo nas lives com vocês. E não é combinado, só pra você entender o quê? Tem base, galera, tem base. Então, Matheus, vamos lá, cara. Como que... Vamos lá. Seguinte, quando a gente fala em aprendizagem, eu gosto de separar em dois grandes grupos, assim, vamos dizer. Primeiro, a maneira que você faz essa informação chegar com qualidade. E depois, a maneira que você faz ela não se perder, ou seja, não esquecer o conteúdo. Então, a gente separa nesses dois patamares aí, vamos dizer, para ficar mais didático. Com relação à aprendizagem, o que eu vejo muito na prática? A galera assiste muita aula, tem muito estudo passivo. Ou seja, assistindo aula, pode ser lendo uma apostila, pode ser lendo um PDF, não importa. Isso é um estudo passivo. E a galera fica muito nessa parte de estudo passivo. E o estudo passivo, ele é a mesma história que eu costumo dar do Waze, né? Quando a gente usa o Waze, o aplicativo GPS. O aplicativo do GPS. Quando você está dirigindo com o Waze, você chega no caminho. Ele está te dando as instruções. Vira aqui, vira ali e tal. Beleza, você vai chegar. Agora a pergunta é, será que você vai se lembrar desse caminho se você precisar fazer ele sozinho? E a chance são que você vai ter dificuldade. Por quê? Porque isso foi passivamente te passado. Agora, como que a gente aprende um caminho e funciona também para o estudo? Quando a gente vai e faz ele ativamente. Então, quando você dirigir sozinho, olhando, fala, caramba, tem a rotatória aqui. Se forçando a lembrar da parada. Exatamente. Esse é o lance. Então, muita gente que vai estudar fica muito nessa parte de só receber informação. Para quem estuda para concurso público, a gente tem alguns mecanismos. Você pode fazer os seus esquemas, os seus resumos, e você pode, principalmente, é o mecanismo que a gente mais utiliza, fazer questões. Agora, não é fazer questões quando acabar o bloco do conteúdo. Eu vou acabar vou assistir todas as aulas, ou vou terminar o capítulo do livro e depois faço as questões. Não. Questões é todo o tempo. Isso aí é da hora. Sabe uma coisa que eu tenho no curso que, tipo assim, que eu percebi que os alunos não faziam? Eu falei assim, então eu vou obrigar esses demônios a fazer. Eu acabei de assistir uma aula de fração, eu tenho que fazer exercício de fração. É isso aí. Eu tenho que fazer exercício que faça me cobrar o que eu acabei de ver. Lógico. Porque normalmente o que eu vejo acontecer, a galera estuda lá a fração, não sei o que lá, daí depois vai pegar um simulado e vai resolver tudo. E cara, tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Toda hora ali, você acabou de aprender uma coisa, melhor seria que já testasse aquela parada, concorda? Estudar ativamente, porque é o seguinte, você entendeu o que o cara te explicou, você assistiu uma aula, o cara desenhou a conta lá, o jeito que ele faz. Você viu, você entendeu. É a mesma coisa do Waze, você entendeu o caminho. Agora, aprender vai ser sozinho, então na hora que você pegar aquilo ali e falar, agora eu tenho que resolver isso aqui. Ou alguma questão similar, não precisa ser necessariamente a mesma que ele fez. Aí você pega uma questão similar, eu tô aprendendo regra de 3, deixa eu pegar uma regra de 3 aqui e uma outra. E aí eu vou tentar fazer. Aí você está estudando de fato. Você está fazendo com que esse Porque conteúdo... você vai colocar em prática uma parada que você acabou de ver. Exatamente. Sabe um negócio que eu vejo muito também? O aluno acha que, tipo, ele vai sentar... O aluno que eu falo, o candidato, todo mundo, eu acho que começa um processo de aprendizagem, acho que tem essa esperança. Que ele vai sentar, aí ele vai assistir uma aula. Aí, não gostei desse professor, troca. Não gostei desse professor, troca. Como se um cara... um dia tivesse a capacidade de dar um clique na cabeça dele que fosse fazer ele fazer aquela parada. É óbvio que o professor, se for um bom professor, vai facilitar o processo pra você e tal. Mas nunca vai ter o clique. Não tem, e é até interessante você falar, muita gente troca muito de professor. Então, por exemplo, eu tô há 3 meses com esse professor aqui, e sei lá, alguma coisa do tipo, eu tô algumas semanas, não importa. E o cara fala, não tô gostando desse cara, vou trocar. Aí ele troca. Aí dá um pouco, ele fica um tempo com esse outro cara e a mesma coisa, ele troca. E a memória, ela tem uma coisa muito interessante. É mais fácil você lembrar novamente algo que você já estudou e tem uma metodologia. Já tá familiarizado. Então, por exemplo, o cara já usou alguns exemplos, ele já usou alguma metodologia, aí você vai e começa de novo. Começa do zero. Do zero. E aí você começa de novo. Então, você transfere a responsabilidade para o professor, enquanto a responsabilidade do aprendizado, talvez seja uma das coisas mais importantes. Você tem que lembrar, a responsabilidade do aprendizado é sua, não é do professor. Uma coisa que eu acho da hora que você fala é que é a comparação que você faz do Waze com o professor. Sim. Então, por exemplo, o Waze é o professor. Então, ele fala, vira aqui. Tá fácil fazer enquanto tá o Waze. Exatamente. Mas você só vai aprender o caminho se você for sozinho. Eu acho isso muito foda. Isso é muito foda. Eu acho isso muito foda. Que é como é que fala? É a história visual do estudativo. É isso. Que massa. E aí você fala isso pro cara que tá, por exemplo, ele tá estudando para concurso público, às vezes ele fica, não, mas o que tem a ver o Waze? Não, pensa no esquema de aprendizado, um caminho, aprender um caminho e aprender um conteúdo é parecido. Como é que você aprende um caminho? Quando você faz ele sozinho. Você começa a prestar atenção nas coisas, entrei errado aqui, não era aqui. A gente erra e fala, e é massa que é processo de repetição. É igual acontece...
Um aluno meu tava contando que ele ia... cara, isso é normal. Quem nunca aqui se acordou num domingo, catou seu carro e foi pro seu serviço? Era pra você ir pra outro lugar. Direto. Porque você repetiu tanto que aquela parada ficou intuitiva. E o estudo é a mesma coisa. Exatamente. Tem que ter tanta repetição que uma hora chega, você vai no automático, você nem percebeu que você foi. Exatamente. Então esse é o primeiro bloco, vamos dizer, fazer com que essa informação ela entre em qualidade. E aí a gente tem um processo que até o professor Pierluigi Piazzi fala sobre isso, que é o seguinte, para você fazer uma informação entrar com qualidade, você tem que ter uma fase de estudo passiva, ou seja, assistindo uma aula, uma parte teórica, lendo um PDF. Depois você tem que ter uma fase de estudo ativa, ativamente estudar, e uma das chaves aí, em questão de ativamente, é isso, né? Você tentar responder as questões, você tentar fazer os seus esquemas, fazer um mapa produzir o seu resumo, usar a técnica isso, tentar alguma tática de estudo ativo. E depois, por último, você vai fixar o conteúdo. E o mais interessante, a fixação do conteúdo, ela é feita quando você vai dormir. O que a gente aprendeu na escola é de você chegar, quem já passou por isso aí na escola vai se conectar. Você estuda a noite inteira, às vezes para a prova, às vezes no dia anterior, e você chega, o seu amigo fala, e aí, velho? Você fala, nem conversa comigo, velho. Tipo, o bagulho tá pendurado na sua cabeça. Essa é a expressão. Você fala assim, velho, nem conversa comigo, senão fudeu, se balançar a minha cabeça, eu perco essa parada. Então você tá na memória de curto prazo. Às vezes você passa a noite em claro ou acorda mais cedo e manda bala. Isso funciona muito bem para uma prova de um dia. Você pode até tirar nota. Específico. Sim, a chance que você vai esquecer isso depois, mas aí também vida que segue, a escola também não tá preocupada, você também não tá, todo mundo tranquilo. Agora, mas o fato é que pro concurso a quantidade de conteúdo é grande, não dá pra você tem que acumular um conteúdo e não dá pra ficar, aprende e esquece. Então qual que é o lance? Às vezes você fica muito nessa fase de estudo passivo, mas no mesmo dia você tem que ter uma fase de estudo ativo, que é fazer as questões, porque é à noite que você vai memorizar. Então, como eu falei que é à noite que você vai memorizar, se esse conteúdo não tiver passado por uma fase de estudo ativa, ou seja, fazer questões, fazer os seus esquemas, os seus mapas mentais, esse conteúdo vai ser muito mais esquecido do que o outro. E aí você cai no que acontecia na escola. Você faz a prova e depois não se lembra de mais nada. Nesse ponto eu costumo fazer uma comparação que é igual a uma senha. Por que a gente, quando usa muito uma senha, a gente decora ela? Porque a gente definiu através da repetição para o cérebro que eu vou precisar disso mais vezes. Sim. Se eu digitei uma senha uma vez, o cérebro entende, cara, eu não vou precisar disso, para que eu vou guardar isso? Então, muito massa isso. Então, Matheus, só para eu ver se eu entendi nos passos aí, ó. Primeiro momento passivo, que é a questão do consumo, do raiz ali, né? Sim. Uma videoaula, PDF, essa parada toda, certo? Depois input, o cara vai pro ativo. O input, a entrada da informação. Depois ele vai pro sistema ativo, que seria como se fosse um sistema de organização também da informação. Ele vai fazer um resumo do jeito que ele gosta, mapa mental, se for do interesse dele, e colocar em prática através de exercícios. Isso, aí é a saída. Repara, um é entrada, o outro é saída. Por quê? Porque quando você está lendo, ou você está assistindo uma aula, é passivo. Você está recebendo a informação, não está na sua cabeça. Agora, no estudo ativo, é se você... eu tô escrevendo, se é verdade. Aí é você criando os seus mecanismos e as suas maneiras de abreviar e tal. E aí, para você que está ouvindo agora, eu já faço a primeira pergunta. Depois que você acaba a sua sessão de estudo, você escreve? Você produz resumo? Você faz um exercício específico daquela parada que você acabou de aprender? A maioria não faz. Se não faz, já tá aí, ó, já tá o ouro na sua mão. E por último, o sistema de fixação, que seria tipo revisão, como se fosse revisão espaçada. Não, fixação do conteúdo, por incrível que pareça, ela acontece quando você está dormindo. É um processo, eu vou tentar simplificar, mas basicamente pega a informação da memória de curto prazo. A gente tem duas memórias. Essa memória que você digita um número, se eu falar a placa aqui, você vai digitar ela agora, daqui um pouco você não lembra mais da placa. Essa é a memória de curto prazo. O que acontece? Quando você faz esse processo de estudo ativo também, ele já fica mais, vamos dizer, mais bem encaminhado para você se lembrar depois. Agora, quando que essa transposição da memória de curto prazo para de longo prazo vai aparecer? Quando você está dormindo. No sono mais pesado, na verdade. Não mais pesado, é aquele que você mexe o olho, que é o sono REM. Que é o sono REM, né, que eles falam. Esse sono, o sono REM, ele é o sono que faz transportar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí tem alguns macetes. Primeiro, é involuntário. Vai acontecer naturalmente. Agora, se você consumir álcool, já vai te atrapalhar bastante. Por isso a gente não lembra quando faz as besteiras bêbado. É por isso. Mexe no seu sono e nesse transporte da informação. Se você tiver uma noite de sono muito mal dormida e tal, dica simples. Eu aposto que você já deve falar isso muito mais do que eu pra galera. Coisas que melhoram a sua qualidade do sono. Atividade física. Evitar telas à noite.
ficar no celular, no display, no E é o computador. que todo mundo faz, cara. É o que todo mundo faz, porque o display ele emite luz azul, né? Sabe uma parada que eu faço faz um tempo já? Cara, vou dormir, celular, despertador lá do outro lado. Eu faço a mesma coisa. Cara, foda-se, não é pra Eu pegar. também, não pego. Ah, vamos conversar. Do que conversar? Dormir é dormir, deitou na cama é dormir, caramba. Eu combino as coisas com os caras pro outro dia e de vez em quando o cara me manda mensagem tipo 10h30 da noite pra descombinar alguma coisa. Quando eu vejo, eu já cheguei no lugar. O meu professor de tênis falou, confidencial uma parada aqui. Eu saí do tênis por causa disso aí. Porque o cara me mandava mensagem 11 horas e eu não pego o celular nem à noite nem de manhã. Eu não pego. Eu também não. Hoje, agora, eu não pego mais. Não pego. Então, qual que é o lance? Eu saio pra ir. Eu já combinei, tá combinada. É uma história que já na minha cabeça já tá pronta. Amanhã eu tenho aula às 7 horas da manhã. Beleza. Aí, o que acontece? Aí, o cara pegava... Quando eu chegava lá... Ah, não tá... Não, mas eu te mandei mensagem. Mas que hora? 10h30 da noite, irmão? Não pego mais. Então, assim, o que eu tô falando é coisa que eu aplico no meu dia a dia. Evitar isso vai melhorar a qualidade do seu sono e, automaticamente, você vai fixar melhor o conteúdo. Exatamente. Muito então, massa. Esse é o primeiro prisma, assim, a informação chegar com qualidade. Então, no mesmo dia, é um processo circadiano que eles falam, no mesmo dia você tem que ter uma sessão de estudo ativa. Sim. É aquele você sozinho com seu material. É como se fosse você definir pro cérebro, ó, isso aqui eu vou usar mais, né? Tô repetindo. Não é nem que você tá usando, você vai tentar se lembrar. Exatamente, já tá usando, né? O seu cérebro já fala, caramba, eu tenho que tentar lembrar. Exatamente. E provável, né? Vamos falar, sei lá, neurologicamente, ele vai mandar essa informação aí pra quando for à noite pra organizar ela. Falou, usou mais, então... Exatamente, é quase isso o processo. Eu brinco que é como se você estivesse na areia e aí você escreve bem levinho quando você está estudando passivamente. Você pega uma folhinha assim e faz aquele escrever bem levinho. Quando você faz uma fase de estudo ativo, é como se você pegasse uma paradinha mais rígida, lá uma madeira e escrevesse, a gente fala aqui no interior, carcano. Você carca cada... carca. Aí pro seu cérebro ele vai pegar tudo que aquilo foi bem levinho e vai descartar. Aquilo que você criou uma conexão neural mais que você estudou ativamente, aquilo vai ficar memorizado. Sabe? E aí, aqui, galera, eu vou falar assim, ó, de uma parada que eu já para converter um aprendizado para você. Uma das maiores dificuldades que o candidato tem na hora de começar a estudar é porque, estudar é assistir aula, é fazer o resumo e tal, mas junto com isso tem um monte de hábitos que você já tem que mudar, que é os hábitos que a gente falou. Sim. Não mexer no celular de manhã, de noite, de manhã. Você ter a capacidade de ficar, da atividade física. Ter a capacidade de tolerância à frustração de ficar sentado numa cadeira por mais de 2, 3 horas. Então, aí quando vem esse pacote inteiro, e detalhe, você tá ouvindo aqui, aplica, velho. Aplica, faz um cronograma, faz um negócio. Não adianta bosta nenhuma ouvir isso daqui e depois falar, eu ouvi que é assim, não faz. Não, isso é um problema muito comum, porque isso é outro lance, vou deixar uma chave aqui, liberar uma chave para eles que faz muita diferença. Seguinte, a galera estuda... e quer estudar da maneira mais confortável possível. Confortável que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu vou ficar estudando aqui, ficar assistindo aula é tranquilo. Fazer questão é mais difícil. Comparativamente, é muito mais fácil ficar sentado assistindo padrão, tô assistindo Netflix. Exato, né? Tá ligado? Tô sentado aqui, caído no sofá. E lembra sempre disso. Quanto mais o seu processo de estudo exigir de você, mais você vai se lembrar na frente. Tem uma definição, ela é bem simples, mas é legal que estudo ativo é aquele que as mãos mexem. Exatamente, né? Exatamente. Pô, estudo ativo é aquele que as mãos mexem. Pô, você não tá escrevendo, você não tá fazendo um exercício, você não tá errado, cara. Exatamente. Então esse é o lance, assim, as pessoas querem deixar o negócio muito gostosinho, enquanto... É igual na academia, velho. Se você treinar levinho, você vai crescer? Você vai ganhar? Não vai ganhar. Então, vale a mesma coisa pro estudo. Vai ficar frango. Vai ficar frango, vai ficar um franguinho, porque não tem como. Então, resumindo, a galera tá sendo um franguinho num concurso porque não tá saindo da primeira etapa, que é o estudo passivo. Exatamente. Senta ali. Eu falo, cara, pros alunos, falo, velho, a prova PM não é Netflix, cara. Exatamente. Não é Netflix. Você não vem querer... Cara, aluno estuda deitado. Aluno meu não, tô falando candidato de forma geral que eu já deitado. Cara, isso aí não existe. Já me perguntaram, eu falei, velho, isso aí é piada. Isso é uma pergunta que você nem tinha que fazer. Os caras perguntam, posso dar deitado? Não, mano. Você nem devia fazer essa pergunta. Não, é viagem. Então, esse é o lance em relação a entrar em informação. O outro grande grupo que a gente pode analisar é fazer com que essa informação permaneça lá. Porque qual que é o lance? Naturalmente a gente se esquece. Isso é um processo natural, tá? Queira você ou não, a gente naturalmente vai se esquecendo dos conteúdos que a gente perde, de que você não vê mais. Algumas coisas ficam, mas é natural, um processo natural do cérebro a gente ir esquecendo. E aí tem algumas coisas que você precisa fazer. Já vamos começar com as polêmicas do que tá errado?
O que está errado para fazer revisão? Porque revisão, todo mundo fala, quase ninguém faz, mas talvez você já ouviu falar de revisão. Então vamos começar com as coisas que não são revisão e a galera acha que é revisão. Reler o conteúdo não é revisão. Reler conteúdo não é revisão. E a maioria usa. Canetinha grifa texto não é revisão. Assistir a aula novamente não é revisão. Aí você fala, Matheus... Piorou, né? Assistir a aula novamente piorou, né? Piorou, E aí o lance, mas Matheus, não é que não serve para nada? Não é que não serve para nada. Tem baixa eficácia. Dentre todas as possibilidades que você pode ter, essas são de baixíssima eficácia. Então, o cara que está estudando não quer ficar perdendo tempo de, estudei 10 horas, estou lembrando de meia hora desse conteúdo de 10 horas. Você quer se lembrar mais? Então, você vai ficar lá, você pega o seu material e vai reler. Não, mas eu vou reler os grifos. Baixíssima eficácia. E aí eu vou passar para vocês o que é hoje, baseado em ciência, em estudo científico. Existe um estudo de um cara dos Estados Unidos, né? E ele chama John Dunlowski. O estudo dele é de 2013, é até recente. E ele analisou todos esses mecanismos que a gente usa na escola e ele percebeu que a maioria tem baixíssima eficácia. O que tem muita eficácia? Chama-se recuperação ativa. Recuperação ativa nada mais é do que o famoso tentar se lembrar. Sozinho. Sabe que os alunos ficam me zoando? Aí, ó, isso é pra vocês que ficam me zoando, ó. Pra vocês verem isso aí, ó. Tô na live, aí eu tava falando justamente processo de revisão. Aí eu tava imitando um aluno, né? Falei, ó, acabei lá, vou revisar, fiz meu resumo. Fecha a porra do olho, não é pra olhar o resumo. Fala, cara, como é que é? Sabe, aquele negócio de forçar. E aí os alunos estavam me zoando numa live que eu fiz isso aí. Olha, o Alex fica aparecendo, não sei o que lá. Chico mas Xavier. é tipo isso, cara. Se você olhar lá, não é puxar a informação. Exatamente. É diferente. Vou falar um negócio aqui que talvez o cara vai falar, não, agora o cara tá me zoando. Seguinte, uma revisão boa é com o livro fechado. Revisão boa, você não tá com o livro aberto. Ficar olhando aqui e fazendo copia e cola, aí você tá passivamente. Repara, qual que dá mais trabalho? Lembra dessa máxima, né? Essa é uma chave. Qual que dá mais trabalho? Você tentar se lembrar ou você olhar e ficar tentando passar limpo? Então, muito com certeza mais, tentar se lembrar. Muito mais. Então, esse é o lance. Quando você faz essa recuperação ativa, e tem algumas maneiras. E fazer questões é uma forma de recuperação ativa. Pensa que não, mas a questão vai te dar um comando, você vai ter que, com base no conhecimento... O cara passou pelo processo passivo, depois foi pro ativo, depois ele vai fazer a questão, é a conclusão da parada ali. Exatamente. Né? Mas aí, no passar do tempo, ele vai ter que... ver esse conteúdo outras vezes, né? Então, por exemplo, isso que eu tô falando é em relação à revisão. Só a revisão agora, no caso. Isso. Não, vale para todos os processos, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, no processo de revisão, quando ele for recuperar essa informação de novo. Então, não basta você fazer essas 3 etapas, né? Entender, aprender e fixar esse conteúdo, se nunca mais você tiver contato. Sim. Então, vai ter que ter algum momento que você vai ter que ter contato novamente. Eu até criei um modelo de revisão, que é o modelo que eu chamo de revisão 3D, pelo seguinte... As primeiras horas de estudo, depois do estudo, elas são as que você mais esquece o conteúdo. Ele é o que você tem uma perda maior do conteúdo estudado. Então, as minhas revisões levam isso em consideração. Então, você vai fazer uma revisão no mesmo dia, antes de dormir, você faz uma revisão, no dia seguinte, e aí depois de 7 dias. Então, são 3D, porque disso, são 3 dias. 3 dias. Primeiro dia, no mesmo dia que você estudou, antes de dormir, você vai lá e dá tenta lembrar, cara, eu estudei isso aqui. Forçar, não é pra ler de novo. Exatamente, forçar. E aí, depois, claro, eu não lembrei de alguma coisa, depois você olha, mas primeiro você se rala para tentar lembrar. Então, esse é o lance de você tentar, depois que tem que ter contato com esse material e tentar se lembrar. Então, recuperação ativa, fazer questões. E aí tem um lance interessante. Quem já ouviu falar que tem uma expressão, né? Quem dá aula aprende 2 vezes. Cara, eu ia falar isso agora. Eu tava esperando você concluir pra falar. Um jeito intuitivo, sem você precisar ficar mirabolando coisas, se você der aula. Sem dúvida. Porque você só vai conseguir dar aula de uma coisa que você esquematizou. Que tá dentro da sua cabeça. Não tem como. Não tem como, da hora. Então, esse lance, eu já vi alguns exemplos práticos. Por que o professor ele lembra de algumas coisas e você fala, caramba, esse cara tem a memória boa? Não, ele já deu aquela aula milhares de vezes e ele teve que se lembrar todas as vezes. Tem um juiz que eu trabalhei, né? Eu fui escrevente no Tribunal de Justiça e ele era impressionante a memória que o cara tinha para artigo de lei.
O cara falava os artigos de cabeça. Só, mas não é possível. E a galera ficava, velho, o que esse maluco dá? Aí tem alguns detalhes, né, que você começa a perceber aonde que tá a nuance, porque ninguém é gênio. Ninguém é gênio, ninguém é burro. Velho, se com a técnica certa e a quantidade de esforço, velho, você faz a mesma coisa que esse juiz fez. Eu não acredito, sinceramente, e aí vai de cada um, mas eu não acredito que a pessoa tem muito menos capacidade. Uma parada que eu falo é assim, ó, uma pessoa fez, qualquer outra faz, pronto. Exatamente, tá disponível. E aí qual que é o lance? Esse juiz lembrava dos artigos todos, e aí tinha duas coisas que faziam com que ele tivesse essa memória. Primeira coisa, ele era professor, ele dava aula. Porque nem todo juiz é professor. Ele era um professor que dava aula da matéria. Repetição. Então, todo tempo ele tinha que lembrar do aluno. Artigo tal, 253, toda hora ele está falando. Então, isso é um lance. Qual que era um outro lance? Ele fazia sentença em audiência. Para quem nunca entrou numa sala de audiência, espero que vocês nunca tenham entrado, que é sempre um problema. Vai entrar depois que virar a polícia, né? Ele aí é tem testemunha. Que ir lá testemunha. Aí ele é testemunha. Prendeu, vai lá testemunhar. Exatamente. O que o juiz, via de regra, faz? Ele ouve as partes e ele fala assim, ó, o seguinte, manda esses autos conclusos, ou seja, pega esse processo e me dá ele que depois eu desenrolo. É isso, trazendo em miúdos. Só que ele não fazia isso, ele faz assim, vou sentenciar. Ele faz ali, na hora. Ele sempre fez sentença na hora, que tá, tipo, na frente das partes. Então ele falava, ó, com base no artigo tal, cabe ao autor e não sei o quê. Repetição de novo. E recuperava a informação. Sim, porque ele tem que lembrar, porque ele fazia de cabeça. Ele não pegava o código e saía, ele saía falando de cabeça. Insano, conforme o artigo 253, não sei o quê, não sei o quê. E os caras ficavam tudo de boca aberta. Falavam, cara, como é que o cara lembra? Porque eu não vou falar nada, os caras sabem tudo. O cara sabe os artigos. E o cara que tá ali, o advogado, ele tá falando do 253, ele tá pensando, o que tem nesse 253 agora? Eu nem sei o que tem lá. Eu não vou nem questionar. Não vou nem questionar, ele não tem nem como questionar. Mas o cara tem que ter culhão para poder fazer ao vivo. Então ele fazia isso. Então olha que louco. O fato de você ter que recuperar essa informação para explicar para alguém, a gente sabe disso, a gente aprende ensinando. Nada mais é da recuperação ativa, é você tentando se lembrar daquele conteúdo e tentando passar para outra pessoa. Isso faz com que a sua memorização seja muito maior. Muito massa, muito massa. E aí, cara, eu falo isso, né? Principalmente quando eu dou live de manhã, 5 horas da manhã, a gente escolhe um tema lá e eu falo muito. Cara, dar aula. Ah, eu não tenho quem dar aula. Ô demônio, pega o seu cachorro, pega não sei o que lá. Você tem que... Eu vou falar uma coisa por mim. Quando eu me formei em filosofia, e eu gosto muito de contato com pessoa, de didática, dessas paradas. Então, eu me coloquei um desafio de dar aula pra criança, cara. Por quê? Eu acho... tem uma parada que acho que Einstein que fala, né? Se você não sabe explicar uma coisa pra uma criança, você não sabe. Exatamente. Se você não sabe o mínimo ficou difícil de explicar. Você não sabe, né? E aí é massa, porque quando eu ia dar aula, eu tinha que montar os esquemas. Porque eu pensava assim, cara, eles precisam entender. Então eu montava um esquema que ficasse compreensível para eles. E eu aprendia com esse negócio. É isso aí. Então, o aluno às vezes fica querendo deixar a parada complexa demais, cara. Vai lá, ou monta um grupo de estudo, cada um dá uma aula de um tema. Não. Sei lá, cara, mas tem que fazer, não adianta. Tá ouvindo. Ó, pra vocês verem, hein? Pra quem tá assistindo. Eu falava, se você já assistia minhas lives, eu falava isso, não falava? Veio o Matheus aqui, que é um cara foda em aprendizagem. Falou isso também. E aí eu te pergunto, você tá fazendo? Se você não tá fazendo, me responde. Será que tem algum erro? Eu acho que tem um erro, cara. Então, assim, muito massa. E sabe o que é interessante? Uma outra forma de você fazer isso é simples, cara. É muito simples. É que a galera, é o que você falou, às vezes eles complicam. Você pegou uma questão. Vamos pegar uma questão, sei lá, direito constitucional. Cai no seu concurso? Quais as matérias do PM aí de direito? Noções de administração pública. Cai uma parte de Constituição. Cai uma parte. Noções de administração pública. Não é na mesma intensidade, né, dos concursos que você está acostumado, mas cai. Mas vamos dar um exemplo de português, que seja português. Crase. Sim. Regra de crase. Aí você vai lá e tem a questão, e ela vai perguntar, tal, fulano foi à Bahia, tem crase ou não tem? E aí você fica, porra, foi à Bahia, voltei da Bahia. Voltei da Bahia. Não, tem crase, você lembrou. Só que isso era a alternativa A. Então você já sabe, porra, a alternativa certa é a A. E a B tá errada, a C tá errada, a D tá errada. Aí o que o aluno faz? Ele marca a A e passa para outra. Não. Qual que é o lance? Você pega a B ou as outras alternativas e aí você pega e para e fala, velho,
quais são todas as regras de crase. Tenta recuperar na sua memória. Não, ó, não acontece crase no caso tal, não acontece nesse não tem crase antes de verbo. Trabalha as que estão erradas também enquanto você estiver estudando. Exatamente. Então o cara acha que ele precisa de 10 mil questões. Velho, se ele pegar a questão e souber aproveitar ela, e aí o lance da recuperação só ativa. Só em uma questão você revisa, tipo, 80% em crase. Exatamente. 80% das regras de crase você vai revisar. Exatamente. Então qual que é o lance? Você vai pegar ali o seu papel, você pegou a questão e ela tinha uma das opções dentro de crase, mas crase tem um monte. Sim. Aí você pega e escreve assim, quais são os casos de crase obrigatória? E aí você escreve, é esse. Qual que é o caso de crase facultativa? Tem isso. Aí você vai lá e escreve, nesse caso aqui é facultativo. Qual que é o caso? Então, e aí você faz um puta de um resumo da sua cabeça. Você vai esquecer algum? Vai. Só que aí você depois vai olhar e vai completar. Beleza. A próxima vez você vai fazer isso de novo. E de novo. Vai chegar uma hora que você vai lembrar isso aí de uma maneira que o cara vai falar, velho, que absurdo, o cara sabe todas as regras. Exatamente. Mas é aquela parada de postura na hora de estudar. É aquela parada de postura. Querer porque assim, ó, você tem que ter muita vontade pra você ir lá resolver uma questão, até acertou e falar assim, mas por que as outras não são? Isso aí. Porque o cara já acerta e fala assim, porra, tô tesão, sou foda. Não, você é foda no seu estudo, né? Na sua sessão de recuperação, quando você vai lá e fala assim, não, essa aqui não é por causa disso, essas são as regras, essa aqui, muito massa, muito massa. E reforçando mais uma vez, né, olha o quanto que estudo deve ser ativo, né, é o que mexe ativo, a mão. Total, é isso, já leva essa máxima, assim, de estudo ativo. E aí você imagina, tem como você estudar ativo deitado, igual você falou? Não tem. Tem como você estudar ativo assistindo televisão? Com o rádio ligado. O rádio, até vou dar um bizu. Tem um estudo do Lozanov, um estudo famoso, fala sobre música clássica. Música clássica barroca sem a letra tende a te dar uma melhor performance. Agora, se você colocar Barões da Pisadinha aí, funk, não sei o que lá. Porra, não vai rolar, porque vai te atrapalhar. Então, o estudo ativo requer algumas características. Sabe uma coisa que eu faço? Eu vou falar assim, tipo, eu sou muito ativo, então assim, eu fico muito cansado. É natural. Então, eu não estudo sentado, cara. É coisa minha isso, tá? Pelo amor de Deus. Não vai achar que eu tô falando pra você, todo mundo vai começar a estudar em pé. Mas, por exemplo, se eu tô com disposição, beleza, eu sento lá, tal, tô sentindo. Mas o problema é, às vezes o aluno senta, ele tá cansado, trabalhou pra caramba, né? O dia inteiro. Chega lá, senta, começa a vir o sono e ele fica forçando. É uma coisa que eu falo sempre, não adianta você forçar se o seu corpo não tá num estado de aprendizagem. Sim. Então, o que eu costumo fazer? O que eu fiz na minha vida e é real. Pagava, não tô falando pra você fazer isso, tô dizendo que eu fazia. Sentia que tava com sono, pagava flexão. Saía pra dar uma corrida, eu faço ativação antes, né? Dou uma corridinha antes. Sim. Tomo uma cafeína, dou uma corrida antes. Estudo em pé. Então, tipo, você tem uma mesinha que eu trabalho aqui em pé. Porque daí eu elimino a possibilidade do meu corpo desacelerar. É uma coisa que eu faço. É isso. Essa questão da postura influencia muito. Uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu sempre estudei à noite, né? Então, eu chegava do trabalho, trabalhava o dia todo e depois ia estudar. O que eu fazia? Eu fazia o famoso power nap, né? Que é aquele cochilo ali de 20 minutos para dar uma zerada. É como se fosse um computador, você dá uma reiniciada no sistema e aí eu voltava para estudar já com mais... sem sono. Isso me ajudava muito. Pra galera aí entender, power nap, o que é? É uma expressão americana que é o quê? É um cochilo, tipo, da tarde. Eu vi um estudo, inclusive, que o melhor horário para você fazer isso é entre 6 a 8 horas depois que você acordou. Eu tava lendo o estudo e tudo mais. Então, basicamente, vamos supor, se você acordou 6 horas da manhã, normalmente, aí 6 horas depois, né? Mais ou menos meio-dia, entre uma hora ali, vai ser o melhor horário. Sim. Mas tem que explicar aqui pros caras não falar, o Alex falou que é pra dormir à tarde. Meu irmão, é entre 15 a 20 minutos. É isso aí. Se você passar dessa conta, você ativa outro estado no seu corpo, que daí fudeu de vez. Arregaçou. Quem nunca, né? Foi dar um cochilo e acordou lesado. Não, acordou lesado. Não, às vezes acorda no dia, mas você acorda depois de uns minutos, você olha e fala, onde eu tô, velho? O que tá acontecendo? Demora uma hora pra voltar. Então você tem que botar o despertador, senão vai embora. Exatamente, muito bom. Se você tem essa possibilidade, aí... Mas eu fazia isso antes de dormir. Eu chegava em casa correndo, chegava do trabalho 6 e pouco lá, aí jantava, tomava um banho, jantava e pum, cochilava 20 minutos. Rapaz, tem que ter uma disciplina, hein? Era pra sustentar. Pra não varar. Pra não varar.
A disciplina chama vontade de vencer, velho. Boleto. A disciplina chama boleto. Não aguentar mais, não ter grana. Eu falei, não, tem que passar. Mas assim. era esse lance. Coloca pra despertar, levanta. E aí eu já levantava um pouco mais tranquilo. Sim. Então, pra quem às vezes trabalha e chega com a cabeça cheia do trabalho, normal. Isso todo mundo Uma tá no mesmo comparação jogo. aí é tipo quando um cara tá dirigindo com sono, ele para no posto, dá uma dormida rápida e o cara consegue, tipo... É isso. Muito massa. E aí tem uma parada aqui que eu queria que você falasse sobre. Aí o candidato fala assim, Alex, tô ouvindo, tá legal, mas eu não tenho tempo nem pra estudar, passivo tá foda. Imagina agora estudar ativo e ainda revisar. Pessoal, vou falar assim a introdução que eu penso. Pessoal, quando você vai revisar, um conteúdo que você gastou 1 hora pra você aprender, você vai revisar ele, considerando até que você não vai ler de novo, que é puxando as regras ali, o sistema lógico que você criou, 10 minutinhos, 20 minutinhos. Aí você fala um pouquinho disso aí pra gente. Então, interessante. Coisas que você deve fazer nessa hora de revisar. Como eu falei, sempre trabalhar ativamente para tentar lembrar do conteúdo. E aí, se você vai fazer um esquema, um mapa mental, qual que é o lance? Você não escreve preposição. Como assim? Sei lá, escrever palavras que não são... Você só coloca a palavra-chave. Então, você vai colocar as regras de crase, por exemplo. Estou dando esse exemplo porque as matérias do concurso de vocês eu não conheço tão bem. Então, o português, qualquer umas conjunções. Você não vai escrever as conjunções, não sei o que, são, esse a, são. Não, você vai colocar conjunções. Quais são? A, D, com, para, enfim. Você vai escrever as preposições. Deixar mais simples a parada ali. Sempre tentar não enrolar demais para ficar enxuto, né? Uhum. Isso também é outra coisa. Tem uma amiga minha que trabalha no meu programa lá para escrevente, ela fala que é a mágica da multiplicação, né? O cara pega um texto que tem, sei lá, uma folha e faz virar 3 no resumo dele. Fica maior do que o original. Eu falo isso também. O cara consegue, é o milagre da multiplicação. Milagre da multiplicação. O cara consegue. Puta que o pariu. Fica maior e depois para revisar. Então, assim, o lance na hora que você vai fazer essas revisões é tentar simplificar, trabalhar com palavra-chave, tentar se lembrar do que é realmente importante, fazer abreviação. Não sei se você sabe, a abreviação ela te força a lembrar o restante. Então, por exemplo, quando você abrevia uma palavra, o seu cérebro fica completando aquela palavra meio que mentalmente. Sim. Aquilo aumenta a sua aprendizagem. Então, isso é um lance muito interessante. Você, às vezes, só escreve as abreviações. Por isso que mnemônico funciona tão bem. Sim, da hora. Então, você tem lá o mnemônico, e aí, por exemplo, o LIMP, que é um famoso. Pra galera que não... Então, galera, vamos lá. Se você parou, ai meu Deus, o que é meu? Tá foda isso aqui, Alex. O que é mnemônico? O que é mnemônico, Matheus? Mnemônico é você pegar algumas palavras, né? É uma forma de memorização em que você coloca a inicial das palavras, por exemplo. Então, tem um mnemônico famoso que é de administração, que é o LIMP. É o LIMP. Então, você escreve LIMP, a palavra é LIMP, mas cada letra quer dizer uma coisa. Representa um conceito. Isso, aí você vai no L, legalidade, impessoalidade, moralidade. Então, são princípios, quem estudou já algum direito administrativo já viu alguma coisa. A galera usa muito, né? A galera do direito usa pra caramba, né? Usa muito. Então, qual que é o lance? Você fala assim, mas eu vou lembrar da palavra LIMP e vou lembrar das outras? Não. Só que o fato de estar na sequência ali, as letrinhas, você vai falar o L, o que era o L? Aí entra na recuperação ativa. Sim. O L é legalidade. Aí você meio que obriga o cara. Ele obriga. Então, às vezes você usa esses mecanismos de mnemônico, tudo que você pode usar de parte visual vai te ajudar. Então, o seu esquema de estudo, ele não pode ser, quando você for fazer um mapa mental ou um resumo. Resumo, escrevendo parágrafo, eu não recomendo. O resumo fazendo parágrafo, realmente eu acho ele é pouco eficaz. Uhum. Agora, um resumo que a gente fala esquemático, Sim. de esquemas. Sim. Puxar a setinha, porque ele tem um aspecto visual. Então, quando o cara for fazer, ele vai escrever poucas palavras, ele vai tentar dar um aspecto visual. Então, a palavra que é mais importante, ele coloca um pouco maior, a outra menor, ele varia as cores. Tudo isso vai criando uma elaboração que... Quem já passou por isso, quem está ouvindo aqui, de falar assim, cara, isso aí está no canto inferior da minha página do caderno. Você lembra onde estava na página? Quando você está num nível insano de preparação. Quando você está estudando, né? Quando você está estudando de verdade, né? Aí você fala, cara, isso aí estava na parte de baixo da folha. Você já vem voltando as folhas, olhando na parte de baixo, você sabe que estava ali. Isso é massa. Então, é a memória visual. Então, você tentar trazer um aspecto visual para o conteúdo que você está estudando vai te ajudar também. Sabe uma parada que eu uso no curso mesmo pra galera? Foi uma adaptação que a gente fez do método Cornell. Então, o cara lá tá estudando,
tal. E aí ele tem que fazer esse sistema mais visual em um campo da folha. Eu sei. No canto de cá, perguntas que suscitam daquilo, que não dá tempo, às vezes ele não pode perder a explicação do professor e tal, tudo mais, ele anota ali pra ele pesquisar depois. E aí a revisão do final da aula, no final ele tem que produzir tipo um microtextinho ali, sabe? Tipo, o que eu aprendi hoje? Isso é Aprendi top. isso, aprendi muito aquilo top. tal, porque força o cara a É. poder pegar e fazer isso daí. É isso Muito aí. massa. Esse é o lance. Beleza, então, galera, vamos lá. Ó, e é uma coisa que eu faço também, não sei se você já viu, talvez você já tenha assistido. Eu sempre, para os alunos aprenderem, eu sempre chego num ponto, faço um resuminho do que aconteceu. Sempre chego um ponto, faço um resuminho. Galera, aprendizagens até agora. Vamos lá, Matheus, se eu estiver errado, vou tentar traduzir para a galera o que eu aprendi até agora. 2 grandes grupos. Um é a qualidade com que você estuda e a outra é a questão que você tem que aprender a recuperar essa parada. Isso Que é aí. lembrar. Dentro da qualidade, tem que seguir os passos, que é o quê? O estudo, você passa primeiro pelo estudo passivo, que eu falo lá com vocês nas lives, que é consumir, ver a aula, ler e tudo mais. Depois ativo, a mão mexe, tem que rolar um resumo, mapa mental, sei lá, questão, tem que fazer. E depois tem os processos aí de mudança de comportamento também, né? Uma corridinha legal, dormir adequadamente e tal, tudo mais. Dentro de recuperação de informação, isso aqui tem que ficar, velho. Eu gostei da frase. Revisão boa é aquela com o livro fechado. Tá aí. Isso aí, se você não tá fazendo isso, saiba que já tá errado. Alex, mas eu não lembro. Ó, você vai fazer desse jeito, ó. Vai forçar sua mente o máximo possível. É. Cara, como é que é mesmo? Pega Nossa, o tópico. Nossa, é isso. Eu não lembro a palavra, mas quer dizer isso mais ou menos. Beleza, esgotou o máximo, o que você faz? Vai lá num livro e fala assim, peraí, o que faltou? É isso aí. Aí tudo bem. Aí sim, Concorda? não, tem que fazer, porque isso aí chama feedback. Massa. Que ou seja, é você saber se isso estava certo ou errado. Não é porque você vai ficar, tentei lembrar, não consegui lembrar, vixe, vida que segue. Não, você tem que ter o Tem feedback que ter o feedback. para ver massa. se você Só que acertou. primeiro passou pelo momento de forçar ali. Muito massa. É isso massa. aí. E esse forçar é interessante porque, por exemplo, muita gente... É o que eu falei, sempre tem vários estudos. Eu até abri um livro esses dias para os meus alunos mostrando um livro onde ele falava exatamente sobre isso. É um livro que chama Fixe o Conhecimento. Foi traduzido recentemente para o Brasil. Mas esse livro é o seguinte, se você tentar fazer a questão primeiro, antes mesmo de ter o conteúdo, a sua fixação é maior. Eu vi um outro estudo falando isso aí, que é como se você entrasse em algo com uma noção do que é aquilo. Seria exato. isso. É tipo isso. E além disso, é o seguinte, quando a gente está estudando aqui e aquilo não está sendo cobrado, qual que é o lance? Você fica mais disperso. Sim. Naturalmente. Agora, se você pega uma questão da PM, da última prova, da prova anterior, você tá ali resolvendo, velho, a sua atenção tá maior. Sim. Porque aquilo ali é o que vai definir a sua vida, a sua aprovação ou não. Então, você já tá mais ligado. Se você pega essa questão e ela cobra um assunto lá, e você fala... É como se fosse assim, ó, se você se fudeu numa coisa, Exatamente. você vai querer fazer Em que eu me fudi? Eu me fudi, velho. Aí, na hora que você estiver na parte teórica, e você tá lendo, você fala, puta que pariu, foi isso aqui que eu errei naquela O questão. aluno só tem que tomar cuidado quando é um conteúdo muito extenso, né? Porque daí, tipo, ele vai ter 1 milhão de coisas pra ele ver e ele não vai nem saber achar onde tá essa parada. Então, o que eu tô falando em relação a se forçar primeiro é criar essa noção de que, às vezes, você tentar resolver a questão, mesmo que você ainda não tenha visto todo o conteúdo, se forçar nessa condição, quando você vier para a parte teórica ou você tá assistindo a aula... Uma complementa a outra. Porque aí qual que é o lance? Se você vai começar a ler o conteúdo, ou que seja assistir a aula e vai falar, putz, isso aí foi aquele negócio que eu errei. Eu me fudi aquela vez aqui. E aí você fala, isso aí caiu naquela questão assim, assado. Então aumenta muito a sua memorização, porque você tá mais atento naquele Sabe uma ponto. coisa que eu fiz dentro do curso com os professores? É uma parada da hora. O professor faz uma análise de todas as últimas provas junto com o aluno. Sabe por que eu percebi? É tipo isso que você tá falando. O aluno vê que em toda prova cai crase. Então, na hora que ele vai sentar pra estudar crase, ele se senta com mais vontade. É isso aí. Seria tipo isso, né? É isso aí. O cara fala assim, cara, eu tenho que ver isso aqui com mais vontade. Isso é da hora. No meu concurso que eu ajudo o pessoal, que é o concurso escrevente, eu tenho a legislação anotada. Então tem toda a lei e aí no canto dela tá escrito assim o ano que aquilo já foi cobrado. Massa. Alguns artigos você tem 4 vezes. Massa. Tem 4, foi cobrado 2002, 2002. O cara olha e fala assim, o quê? Ele lê aquilo ali e fala, esse aqui eu tenho que memorizar. E eu falo assim, velho, se você errar algum outro...
eu já vou ficar puto, que não é pra errar, beleza. Mas se você errar esse aqui, aí tem que te matar. Aí Porque, pô, você sabe que você foi cobrado 200 vezes, tá anotado. A gente faz isso nas análises das provas, isso é muito massa. Porque eu percebi que depois que a gente começou a fazer essa parada, o aluno fica pirado. Porque a hora que ele vai, o professor vai falar de crase e ele já até arruma na cadeira, você fala, opa, sabe, dá aquela acordada. É isso aí. Que massa, que massa. E uma coisa também, se você puder comentar, não sei se já leu alguma coisa a respeito, sabe uma coisa que eu vi que é o seguinte, às vezes o aluno, por exemplo, história, né, até gravamos um episódio esses dias, é muita data, é muito detalhe e tal, e o aluno esquece de olhar a parada de cima. Uma coisa que eu faço muito, antes de estudar alguma coisa, eu tenho a ideia geral do que foi aquilo. É um overview, a gente fala, né? A visão Exatamente, geral. exatamente. Ajuda muito. Porque o seu cérebro, ele deixa disponível o conhecimento que você tem sobre aquele assunto. Você fala, mas velho, mas não tinha conhecimento nenhum. Tem. Alguma noção você já viu. Então você vai estudar, por exemplo, igual você falou, história, você vai lá, por isso que eu falei, às vezes você pega só o título ali e tal, e aí você fala, pô, é sobre isso. Tem um pessoal que fala sobre uma questão de explorar antes de estudar. Já vi, não apliquei tanto, mas eu sempre fazia alguma olhada, eu dava. Então, por exemplo, você vai estudar história, alguma parte específica lá, sei lá, descobrimento do Brasil, não sei exatamente o que cai no seu concurso. Aí você vai e dá aquela, sabe aquela folheada? Sim. Isso aqui e tal, vai falar da escravidão, não sei o quê. E você dá aquela passada de folha ali, beleza. Aí você volta e aí lê de novo. O seu cérebro já fica mais preparado para aquele conteúdo. Isso. Massa. Matheus, para a gente começar a partir para o encerramento, seguinte, a gente falou como se fosse um estudo, questão de longo prazo, né? Eu entendo que não se estuda vou esperar edital abrir, não sei. Eu acho que o estudo é contínuo. Ele sempre vai ser, e mesmo que depois que você for aprovado, vai continuar. Depois que for aprovado, você continua estudando também, né? Hoje eu acho que eu estudo até mais, para te falar a verdade. Variedade de temas, mas eu criei um hábito e um prazer em estudar. Isso que é massa, cara. Então, assim, não existe linha de chegada. Mas a questão grande é a seguinte, Matheus, então vamos supor que o cara já tá na reta final de edital. Então foi publicado edital, ele tem aí, sei lá, 60 dias até a data da prova dele, né, nesse período aí. Qual que você acha, coisas que ele pode aplicar, o que você acha de importante que você tem para falar para essa galera? Legal. O estudo, a técnica e a metodologia de estudo todos os dias, ela é igual. Agora, eu trabalho com concurso público, aí tem uma periodização que a gente trabalha em concurso público. Tô dizendo assim, é diferente eu explicar isso para um cara que, por exemplo, está estudando simplesmente para aprender o conteúdo. Ele vai utilizar isso que a gente está falando. Agora, no concurso público, você tem que chegar com esse conteúdo o mais memorizado possível. Então, tem algumas coisas. Uma das coisas que fez muita diferença para mim durante a minha preparação e que depois acabou gerando muito resultado, e eu falei, cara, depois que eu fiz isso aqui, funcionou muito. É a parada de deixar as semanas finais, eu deixava 2 semanas, depende da quantidade de conteúdo, mas pelo menos uma semana, a última semana na véspera da prova, você só pega para revisar. Insana. Só revisar. Cara, e eu já falei isso num outro vídeo que tem no canal, e lembra sempre, para você ter esse direito, você já tem que ter estudado. Exatamente. Porque revisar é revisar, não é estudar. Senão ele estaria falando, da última semana você estuda. Não. Né? Revisão, ela pressupõe que você já estudou alguma vez aquilo. Então, na sua opinião, uma das coisas fundamentais na reta final aí, que é uma obrigação do cara, né, homem e mulher, na semana final ali, revisão insana. No mínimo a última semana. Se tiver muito conteúdo, se você já está estudando há bastante tempo, já tem muito conteúdo, talvez deixe até um pouco mais. Mas a última semana. Porque qual que é o lance? E vocês vão lembrar disso. O seu objetivo não é aprender nada. O seu objetivo é colocar aquelas informações que você estudou na memória de curto prazo. Então, esse é o lance. Nessa reta final. Então, se você pegar algum conteúdo que você ainda não viu, e muita gente vai, às vezes, não, mas vai que isso aqui cai. Sabe qual que é a chance? Às vezes não vai cair aquilo que você está tentando aprender e você ainda não vai ter recuperado uma informação que talvez vai cair de algo que você já estudou. Você se ferrou 2 vezes. E se você fizer a revisão, eu acho que você ganha 2 vezes. Primeiro porque, detalhe, você fez a lição de casa, já estava estudando, meio que estava fazendo todo o processo, passivo, ativo, fazendo a recuperação de informação, que são as revisões, passou um pouco para longo prazo.
É isso. E aí chega no final, você ainda mete uma revisão, usa de curto prazo. Você vai chegar voando. Massa. Esse é o esquema da periodização, é você chegar no dia da prova 100%. Teve uma época que eu fiz um concurso que eu fazia com um primo meu e a gente meio que competia ali. Só que eu trabalho com essa periodização. Eu falei, velho, o dia da prova eu vou chegar voando. E eu perdia para ele em todos os simulados. No dia da prova eu passei na frente. Massa. Mas por quê? Por causa dessa periodização. Na fase final é aquela lapidação para chegar bem na prova. Então, assim, para quem já está com o edital aberto, o que a gente faz, por exemplo, eu estou com o edital aberto, o que eu faço? Você tem que fazer um mapeamento ali do que você vai estudar até a data dessa última semana. Você já risca a última semana. A última semana Nem já não considera. ela não é para aprender conteúdo revisão. novo, é de revisão. Aí você pega o restante que você tem e faz uma conta, né, dividindo a quantidade de horas. E aí que tá, o cara que já está estudando antes, claro, além da vantagem que ele tem de todo o conteúdo que ele já aprendeu, Prazo, tal. de tudo que ele já aprendeu, que ele já viu e tudo mais, o cara tá à frente, beleza. Mas além disso, ele tem já o hábito, a rotina de estudar. Uhum. E aí ele sabe quantas horas ele estuda por semana. Sim. Ele não tá assim, velho, quanto será que eu vou conseguir estudar? Já tá Aí, com as informações pra fazer a cálculo aí. e fazer o cálculo. Aí ele fala assim, não, eu vou conseguir estudar até lá, somando aqui por semana, tal, 200 horas. Eu tenho 200 horas para estudar. Divida as horas. Como é que eu pelo vou conteúdo. dividir pelas matérias para tentar fazer? E lembra disso, o seu objetivo é fazer a maior nota possível. O que eu vou fazer aqui para fazer a minha maior nota possível? Exatamente. E aí você pega aquela quantidade de lá, 200 horas, e aí você aloca ela, descartando a última semana, aloca ela de acordo com as matérias. Alguma começou a andar bem, você faz algum simulado, né, para ir E aí ajustando. é o cara olhar também, tipo, estrategicamente, não sei o que você acha disso, mas, por exemplo, tem disciplinas que é um conteúdo menor e cai em mais quantidade, ou seja, tem mais pontuação, e tem disciplinas que são gigantes e cai um ponto menor. Exatamente. É você fazer gestão. E aí, como que eu faço gestão? Eu vou te explicar. Você senta na cadeira e analisa. Ué. Tem que ter vontade, cara. Tem que ter vontade. Não, escreve isso na hora que vocês forem fazer. Escreve assim no começo da folha. Como é que eu faço a maior nota possível com essas 200 horas? Já direciona a cabeça. Direciona a cabeça. Velho, português, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Uma matéria gigante. Língua portuguesa, matemática, já compõe mais da metade das questões da prova. Então. No nosso caso. Sim. E eu vou falar uma parada. Aqui é o bizu monstro, cara. Língua portuguesa e matemática não muda. Não muda? Geografia, se você estudou, cara, usina, muda. Não. Você estudou um conteúdo daqui 2 anos atrás, sei lá, IBGE tem informação que atualiza, essa parada muda. Língua portuguesa, não tem como. Outra coisa também, crase, você sabe que vai cair. Sim. Você sabe que vai cair matemática, você vai analisar o seu edital, mas já tô falando da polícia aqui. Vai cair MMC, vai cair equação de primeiro grau, vai cair pelo menos um sisteminha lá pra você resolver. Sim. Você já sabe o que vai cair. Exatamente. Eu até concordo, história, conteúdo amplo, não tem, aí é mais difícil. Mais difícil. Mas é você fazer essas análises. Então o seu objetivo é esse, cara. Como é que eu entro lá nessa prova pra fazer a minha maior nota possível? Nossa. E aí você pega e divide essas Na horas. sua opinião, eu vou falar porque eu vou perguntar porque assim, eu vou falar às vezes eu sou meio, eu venho da formação militar, então a gente é meio doido, meio caveira, mas a minha recomendação pro candidato, reta final é tudo ou nada. Eu vou pegar todas as horas possíveis que eu tiver e eu vou colocar nessa parada. Isso Eu não sei como que é pra você, mas eu penso nisso. O que você acha? Eu penso isso ao quadrado. Esse é o lance. Não existe resultado com o cara levando meia bomba ali. Não existe. Cara, eu vi uma parada que guarda isso aqui que eu vou falar. Não tem como você corrigir algo que está desequilibrado com equilíbrio. É isso aí. Então, se você tem uma deficiência em matemática, uma deficiência no seu estudo da vida inteira, não acha que... porque eu preciso... não posso... Tem que ter tempo pra tudo. Tem que ter tempo pra tudo, tem que ter uma vida social. Não tem como. Não. Você só consegue equilibrar uma coisa colocando um peso oposto do outro lado. É isso aí. É o que eu penso. Então, na minha opinião, é reta final. Agora não é hora de... É hora de trocar ideia com a namorada, com a esposa. Falar assim, eu vou me isolar. Eu preciso da ajuda de você e tal. E regaçar. É o que eu penso. Cara, e é muito massa isso que você falou, porque os alunos acham que tem que ter esse equilíbrio e tal. E qual que era o lance? Eu fazia exatamente isso que eu falei. Eu calculava as horas que eu ia estudar. Então, 200 horas. Mas qual que era na minha cabeça o negócio? Eu falava, velho, eu vou pegar quase 300. Então, exatamente. Você coloca no papel sendo
vamos dizer assim... O mínimo necessário. É o que eu já tenho estudado. Só que, velho, eu sei que eu vou fazer. Não é o mínimo necessário. Na verdade, assim, é o que você tem que fazer dentro do seu máximo. E você vai buscar mais. Isso, vai buscar mais. Então, eu até faço isso, não sei se você já deve ter feito isso também. Quando a gente coloca lá no Waze o caminho, você tá na rodovia, às vezes viajando de carro, e ele te dá a hora que você vai chegar. Fica tentando, ele vai baixando. Se você tiver um pouquinho mais rápido ali, ele vai baixando o tempo. É o mesmo lance. Eu lembro do Schumacher fazia isso quando tava Fórmula 1. Ele ia parar nos boxes, era a hora que ele corria mais, porque ele ganhava o tempo que ele ia gastar no box. Então, assim, o que era o lance que eu fazia? Era falar, velho, eu vou estudar 200 horas. E eu pensava na minha cabeça, porra nenhuma, eu vou estudar quase 300. Eu vou ganhar tempo. Porque na hora que você coloca no papel e fala, velho, ficou pouco. Tem algumas matérias que você olha e fala, velho, deu só 10 horas. Deu tipo, putz, eu vou ver quase nada dessas matérias aqui e tal, e porra, eu nem tô muito no nível, vai dar aquele medo. Aí eu falo, velho, eu preciso de mais 10 horas pra essa parada aqui, pra fazer isso que funcionar. Aí você dá um jeito de arrancar. E aí você dá um jeito de arrancar. Isso é da hora. Então esse é o lance, assim, na fase final, talvez você não consiga levar isso nessa intensidade a vida inteira, isso é verdade. O cara tá lá, o concurso dele vai sair daqui 2 anos, é difícil tá nesse pique. Mas, velho, depois fase que saiu o edital, nada, você tá de brincadeira. Aí você tem que ganhar tempo de onde não tem. Mandaram uma caixinha, uma pergunta na caixinha pra mim lá do Instagram. Ah, você acha que eu devo estudar domingo nessa reta final? Eu falei, meu irmão, que pergunta é essa? Peraí, você gastou tempo mandando essa pergunta, era pra estar estudando. Então, assim, regaça, é tudo ou nada, cara. Ó, eu vou mandar. E outra também, meu público, ele tem que já tem que entrar na mentalidade do primeiro ser, depois ter. O cara vai fazer uma escola militar, né? O cara, a mulher que for fazer. Escola militar, cara, é ferração. Ela não dorme, tem que estudar, atividade física. Começa agora, cara. Começa agora. Dá pra te fazer. Prepara já pro que tá vindo. Esse é o lance. Então, assim, por mais que eu hoje trabalhe com preparação e tal, e aprendizagem, velho, chega uma hora, eu gosto de contar a história que eu sei que os caras vão lembrar. Tem um lutador do UFC, o apelido dele é Cowboy, um brasileiro lá, ele luta no UFC, o cara que já assistiu já viu. O Cowboy é um cara que ele não tem muita técnica, não. Ele é meio rústico, sabe? Nem é dos caras top player, não, mas só que tem uma hora que ele tá lá, que ele tá lutando e ele não tá encaixando nada. A luta tá ruim pra ele tá tomando um atraso. Aí ele senta e o cara fala, velho, nós perdemos aí os 2 primeiros rounds e agora... vai ou racha. Aí ele fala assim, agora não é luta mais, agora você vai lá pra sair na mão com o cara. Sair na mão com o cara, ele usa essa expressão. Ele falou isso? Falou. E aí o cara vira pra ele e fala, Cowboy, agora você já sabe. Aí ele falou, velho, aí pra mim já não tem técnica, não tem porra nenhuma, é hora de sair na mão. Derrubar o cara. E aí ele entra lá, velho, na loucura. Então, para ficar, o aprendizado desse podcast, agora é hora de você sair na mão com o Unesp. Exatamente. Velho, agora, velho, vou fazer o que der pra fazer. Acabou tudo e vou... Que da hora. E uma parada também, e aí pra gente começar a partir pro encerramento, que é o controle emocional. Eu falo sempre, eu acho que você deve compartilhar disso. Estudar é controle emocional. É você sentar, não consegui. Normalmente a gente fica negociando, deixa eu dar uma andada pra ver se melhora. Cara, eu não estabeleci que eu vou ficar sentado na porra da cadeira 2 horas. Tem que ficar 2 horas, cara. Sim. E aí é uma parada porque é muito assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu tô correndo. Isso acho que é o exemplo mais visual que tem. Que acontece muito comigo. Quando eu tô bem psicologicamente, cara, cumpri minha corrida, foi uma corrida foda. Toda minha corrida eu falo assim, cara, dá pra ir mais? Não, sente agora. Não é porque a gente fica fazendo careta, né? Fica não sei o que lá. A hora que você dá aquela analisada no corpo, você fala, cara, não tá tão ruim assim não, dá pra ir mais. Dá pra ir mais. Quantas vezes, cara? Uma vez eu fiz uma corrida recente agora, fiz uma corrida insana, eu falei, dá pra ir mais. Ainda meti uma subida gigante, meti mais uma corrida de 15 minutos. Eu falei, velho, que máquina. Mas não porque eu me acho. Não, cara, o corpo vai num nível que você... Quando você acha que é o limite, tem muito mais. Eu penso isso. E é interessante, sabe por quê? Quando você vai começar a estudar, eu falo que tem uma força que ela impede a gente de começar. Muito comum. Você vai começar a estudar, velho. Alguém te chama, o telefone toca. Você cria umas paradas muito loucas. Quem não tem isso? Tipo assim, o cara fala, velho, putz, preciso ligar lá na Claro pra mudar meu plano. Aquele boleto, nossa, vai no seu Não, você inventa. Seu guarda-roupa tá bagunçado há 10 anos, aí você fala, pô, precisava dar uma arrumada nesse guarda-roupa aqui. Qualquer coisa menos estudar. Uma parada, inclusive, toma cuidado, que é estar ocupado sem fazer nada. Exatamente. O cara fala, eu tenho que arrumar meu quarto, tô ocupado. Deixa essa porra pra depois, Então, velho. E aí tem um outro efeito, que é quando você já começou, que é o efeito da continuidade. Depois você entrou em movimento, começou a estudar, a tendência é acontecer isso aí. Nossa. Então, por exemplo, eu dou sempre o exemplo pro pessoal lavar louça. Faz um teste aí na sua casa, se você lava a louça tá lá na pia, aquela caralhada de coisas, você fala, mano, lavar essa louça aqui, não vou lavar não. Aí você pega e fala, não, vou fazer o seguinte,
eu vou lavar só os copos. Tô precisando de copo agora para beber água, eu vou lavar só os copos. Sabe o que vai acontecer? Você vai lavar um copo, você vai lavar 2, dá um pouco, você lava os copos, depois você fala, velho, já tá aqui dá mesmo. pra lavar as facas também, os talheres. É um pouco, velho, pra lavar essa panela, no fim você lavou tudo. Então, às vezes, você colocar um objetivo, velho, tá muito foda de começar a estudar, senta lá e fala o seguinte, eu vou fazer isso aqui, vou estudar aqui pelo menos meia hora dessa parada aqui, 15 minutos, alguma coisa que o seu cérebro fala, não, velho, dá pra fazer, não vai morrer. Eu aceito. Não, ninguém vai morrer com isso aqui. Exatamente. Você fala, não, eu vou só revisar, velho, quando você vê, passou os 15 minutos, você fala, velho, acho que eu vou mais um pouco. Mais você falou, mais um pouquinho, e aí vai chegar num ponto que na hora que você vê, você estudou 2 horas. Mas a grande realidade tem que ter vontade, cara. A única coisa que você precisa, não precisa recurso, não precisa vontade, define toda essa parada. Beleza? Matheus, pra gente encerrar, você quer mandar um recado aí do seu coração pra galera que tá aí estudando? O que você fala pra eles? Cara, eu acredito que o estudo tem a capacidade de transformar a vida do cara. Eu acredito verdadeiramente. É o que mudou a minha história, mudou a história da minha filha, porque hoje, em decorrência dos resultados que eu tenho, mudou o resultado da minha mãe, enfim. O estudo é a única coisa que pode fazer. Então, se você tá aí, tá na dúvida, velho, faz a sua parte, porque tem uma frase, nem é minha, é do Joel J, mas eu gosto muito, que é o trabalho, ele retribui. Né? E é muito verdade, velho. Se você fizer a sua parte... Pode até demorar, mas... Ele vai ser retribuído. Então, se você fizer a sua parte aqui, se colocar em competição, porque nada mais é um estudante hoje para concurso público do que um cara em competição de alta performance. E isso que é o foda. A galera não quer ter essa noção porque é dolorido saber que você tem que dar mais porque você é um atleta. Tipo assim, não, eu sou atleta. Sim, você é. É isso aí. Você é um cara de performance. Então, se você é um cara de performance, cara, faz e vive essa vida por um tempo e você vai colher resultado e depois você vai até se acostumar. Que é o que eu vivo hoje, eu sei que você vive, a gente é amigo aqui da mesma cidade e tal, sigo o Alex no Instagram. Então, assim, chega uma hora que isso começa a fazer parte de você. E aí os resultados também fazem parte de você e todo o resto. Então, cara, você tá me ouvindo aqui agora, você tá na dúvida, entrega o seu melhor aí, porque vai valer a pena. Encerrando o nosso podcast, como sempre, não adianta nada você ouvir isso daqui e não colocar em prática. A ação muda tudo. O que eu recomendo que você faça? Um estudo ativo. Já tô aplicando aqui, né? Na verdade, a gente já usa isso, mas tô reforçando. Estudo ativo do podcast. Você vai sair daqui agora. Peraí, por que valeu a pena eu ter ouvido essa parada? O que eu aprendi? Pô, preciso fazer isso. O que eu posso aplicar na minha vida? Anota essa parada, converte isso em ação. Falo sempre, ação muda tudo. Matheus, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Galera, é disputado, hein? Vocês não sabem o peso. Esse podcast tá caro. Ficou caro. É caro trazer o Matheus aqui. O camarim tinha que ter toalha, né, Gatorade com não sei o que lá, sabe? Um suco do país. Ficou caro esse podcast. Bater brincadeira. Valeu. Matheus, o cara, de verdade, o cara é o cara zica. Outra coisa também, vou colocar as redes sociais deles aí na descrição do podcast, do canal do YouTube. Segue lá, tem muita coisa pra aprender com ele. Encerrando nosso podcast, Matheus, muito obrigado, beleza? Tamo junto. Galera, vamos pra cima e destrói. Fui! Vamos!